Fala, galerinha esperta! Mais um dia de trabalho com geografia. Olha só, convidamos você, eu e o professor Carlinhos Brau, meu brother. E, claro, a nossa sempre maravilhosa, vou sair de cima dela aqui, Aldelinda. Como é maravilhosa? Como é maravilhosa? Alde e depois Aldelinda, isso aí. Mas você falou maravilhosa. Como que é maravilhosa, Aldelinda? Ó. Então, olha, a nossa Aldelinda, maravilhosa. Esse professor como intérprete. Até o meu diretor Batatinha tá rindo de mim ali, ó. Meu Deus do céu. Não quero mais fazer esse papel ridículo, não. É melhor a gente ficar só na geografia. Então a gente convida você para fazer essa viagem geográfica. Você em qualquer lugar de Rondônia, não é isso? Exatamente. Junto com nossos professores. Os nossos professores que estão aí, ó, nos 4 cantos do estado, levando conhecimento, ajudando os nossos alunos, porque aluno do terceiro ano tem que estar ligado que daqui a alguns dias ele estará fazendo a prova do Enem, Jorginho. E o professor presencial, ele é de suma importância para os nossos queridos alunos. Exatamente. É ele que intermedia todas as situações ligadas a nós que estamos aqui, mas que estamos ligados com eles lá também, com o nosso professor. Vamos dizer assim, o nosso ajudante. Nosso assessor. Nosso assessor. É isso aí. Né? E, juntamente com vocês, alunos da mediação tecnológica. Portanto, geografia na área, hoje um assunto muito interessante. Padrão, né? Interessante, porque de uma certa forma é um assunto que está ligado à globalização, é um assunto que está ligado à nossa vida, ao nosso cotidiano. E, inclusive, o nosso aluno é jovem, muito deles já estão nesse mercado de trabalho. Mercado de trabalho que é muito importante, a questão de qualificação. Como a gente falou na aula anterior sobre globalização, falamos de qualificação, porque hoje, para ser inserido no mercado de trabalho, você tem que estar qualificado. É isso aí, perfeito. Já começou, né? Já começou a aula. Então, vamos lá na tela, meu diretor. Aula 6.1, o assunto que iremos trabalhar hoje, trabalho, transformações, desemprego, onde nós falaremos sobre os tipos de desemprego. Vamos marcar aqui para o nosso aluno, né? Os tipos de desemprego. Quais são os tipos de desemprego? Desemprego conjuntural, vamos entender o que é isso. Desemprego estrutural, outros tipos de desemprego, subemprego. Eita, professor, os senhores vão falar só sobre desemprego? É porque é uma tendência desse mundo capitalista globalizado. Exatamente. Trabalho e economia informal, que é uma outra situação que nós iremos trabalhar nessa aula. E começando a falar sobre trabalho. Jorginho, defina trabalho. Cara, trabalho, ele vai ser essa ação que o ser humano faz, né, para gastar sua energia para fazer uma função que vai trazer um benefício para ele, que geralmente é dinheiro. Uma remuneração. Uma remuneração, né, que pode ser um trabalho braçal, pode ser que gasta energia, pode ser um trabalho intelectual que vai gastar neurônios ali, vai trabalhar com a mente, não é isso? E esse trabalho, ele cada dia mais, ele se torna mais complexo e exige que as pessoas, como você falou no começo, exige que as pessoas estejam qualificadas. Então, esse trabalho, a gente sabe que ele existe, aquele trabalho manual, trabalho braçal, mas também tem aquele trabalho que a gente quer que o aluno esteja inserido nesse contexto, que é esse trabalho intelectual. É para isso que o aluno da mediação tecnológica está estudando química, matemática, biologia, geografia, língua portuguesa, história, filosofia, sociologia. Então, é isso que vai dar a sustentação, a plataforma para que ele faça um curso superior daqui a no máximo 1 ano. Perfeito. É então, é esse trabalho que a gente quer que o aluno tenha, um trabalho intelectual, não mais esse trabalho braçal, que além de ter um desgaste muito grande, não desmerecendo ninguém, claro, que a gente sabe da importância desse trabalho, que a gente às vezes precisa também, mas ele, ao mesmo tempo, a gente também não pode tapar o sol com a peneira. Exatamente. É menos remunerado, né? Exatamente. E esse trabalho, ele começa, vamos dizer assim, desde os primórdios, né, que o homem, na realidade, lá na pré-história, o homem já praticava ações de trabalho. Isso, ele tinha que sobreviver. Ele tinha que sobreviver. Caçava. E
conforme foi passando os tempos, né, os períodos, foi se aperfeiçoando o trabalho. E vamos chegar no período chamado de Revolução Industrial. Nota que esse assunto, Revolução Industrial, né, Jorginho, ele sempre está dentro dos contextos de assuntos trabalhados na geografia, porque faz parte do conhecimento e das atividades humanas. Perfeito. Porque vai ter o período pré e o pós. Pré, antes da Revolução, que é o antes da Revolução Industrial, e o pós. E o trabalho, no pós-Revolução Industrial, veio caracterizar a surgir novas profissões. Como, por exemplo, vai surgir os operários, vai ter os comerciantes que já existiam, né? Os burgueses eram os comerciantes do período medieval. Os operários vão surgir agora, vai surgir os artesãos, maquinistas, bancários. Todos esses grupos de profissões, eles surgirão, né, após a Revolução Industrial. Isso já falando da sociedade industrial, né? Então, a gente sabe que nesse contexto da Revolução Industrial, lá no começo, as profissões eram muito braçais, porque o nível tecnológico também não era tão avançado. As máquinas eram máquinas muito com engrenagens rústicas, né? Então, realmente era um trabalho muito braçal. E as mudanças no modo de produção, com a introdução de fábricas, máquinas no meio urbano, alterou também as relações desses profissionais com essas suas atividades originais. Atualmente, existem milhares de atividades profissionais com os mais graus de especialização e qualificação. Agora, o interessante notar, né, Jorginho, que você tem aí vocês já estudaram a Revolução Industrial, seja em história, seja na geografia. Dê uma revisada, é importante dar uma olhada mais uma vez, porque é um assunto que está inserido em outros assuntos. E esse assunto que nós estamos trabalhando, a questão do emprego, ou desemprego, melhor falando, ele está relacionado à Revolução Industrial. E você vai ter, então, aí, após a Revolução Industrial, pelo menos 3 grandes fases. E essas fases vão formar novos profissionais, porque vai ter que ter a chamada qualificação, onde você vai ter o surgimento de novos tipos de emprego, novos profissionais. Novas tecnologias. Novas tecnologias. É isso aí. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então é isso, olha só. Aqui é o primeiro parágrafo, Carlinhos, a gente colocou aqui para ele, que esses profissionais mudaram a sua atividade original, que geralmente essas atividades originais estavam relacionadas ao campo, por exemplo, né, que era um trabalho muito mais, considerando técnicas agrícolas, esse tipo de trabalho. Agora o trabalhador tinha que se especializar. Ou vamos dar um exemplo assim, comum, só para o aluno entender. Antigamente havia o camponês, agora que ele vem para a cidade para trabalhar na indústria, ele vai ter que apertar parafuso. Isso. Apertar a poca. Isso. Né? Então, são funções que já vão surgir. Perfeito. Assim como novas profissões surgiram, outras desapareceram ou estão desaparecendo. Não, Carlinhos, olha, eu não gosto do vermelho, mas eu vou ter que colocar em vermelho. Coloque aí. Vai ser em vermelho isso aqui, ó. Apaga. Né? Olha só, em vermelho. Olha só, assim como novas profissões surgiram, outras desapareceram ou estão desaparecendo, como soldador em indústria automobilística, a telefonista, o torneiro mecânico, o datilógrafo. Falamos isso na aula passada, Falamos, né, Jorginho? O interessante é que a gente está chegando no momento da evolução, onde nós temos a inteligência artificial e por isso que nós colocamos aqui, estão desaparecendo. Essa é a tendência. Porque nós vamos ter, então, a inteligência artificial já começando a substituir algumas profissões. Então, vamos voltar lá no datilógrafo? Vamos lá. Vamos datilografar? Isso. A Japa, quando ela era jovem, há muito tempo atrás, quando a Japa era jovem, lá pegava a bicicletinha dela de boa, tranquilona, e aí colocava a mochilinha dela na costa e ela ia fazer o cursinho de datilografia A, S, D, F, G, C, K, L, J, H. Não é isso, Japa? A, F, aí ficou fera. A máquina datilografia era pré-requisito para conseguir um emprego. Não é isso, meu diretor Batatinha? Batatinha está me olhando, está viajando no tempo também. Batatinha é do nosso tempo.
Então, a máquina era mecânica, ela era manual. Então, você batia aqui, aí saía a letra lá. Aí depois a tecnologia mudou. Aí veio a máquina elétrica. A máquina estilográfica elétrica. Tu fez na máquina elétrica também, Japa? Rapaz, você já é fera, mano. Depois tu vai me mostrar esses teus canudos tudinho, ó. Meu Deus, a mulher tem curso de tudo, mano. Ô, louco. Aí, depois da máquina elétrica, já ficou para trás a elétrica. Aí já era... A pessoa já tinha que se especializar, que veio a eletrônica. Perfeito. A eletrônica já tinha um visorzinho, aí já digitava ali, aí dava de voltar, né? Para desfazer algum erro, sem precisar digitar lá. Depois que ele via que estava tudo certo, dava enter. Tum, aí já saía. Aí depois da eletrônica, veio a computadorizada. Que aí já era uma coisa mais sofisticada, a letra mais bonita ainda, e tinha um visor maior, que digitava um texto bem maior, e a digitação dela apagava automático, ficava perfeito. Então, a pessoa teve que se especializar de novo. Agora, olha o que eu vou lhe falar. Não existe mais o datilógrafo da manual, nem da elétrica, nem da eletrônica, nem da computadorizada. Nós temos, quiçá, atualmente ainda, digitadores, que também estarão... Corre o risco de desaparecer. Desaparecer. Né? Perfeito, Carlinhos. Então, eu dei só um exemplo dos vários que existem. A telefonista, né? Telefonista não mais existe. Né? Não existe. Hoje os call centers são todos digitais. Ainda tem essa, né? As call centers, né? Que são as atendentes de telemarketing, que era a antiga telefonista, porque ela não é simplesmente a telefonista. Quando a gente fala em telefonista, era uma pessoa, geralmente uma mulher, né, com a voz bonita, assim, igual da Japa, e dizia: oi, tudo bem, estamos falando da empresa Alô Telecomunicações, com quem você deseja falar? Você fazia isso, né? Ligava para lá só para ouvir a voz das mulheres. O cara conta meu segredo aqui ao vivo, Japa, meu Deus. Então, essa profissional que tinha um PABX na frente dela, olha, falando PABX, o aluno nem sabe nem o que é isso, né? Então, era um controle, que ela apertava aqui e já ia para o setor tal, cada um botão ia para um setor. Então, isso não existe mais. Aí depois vieram as atendentes de telemarketing, que faz um atendimento já na frente do computador, entra no sistema e dá um atendimento para o usuário. E como você falou, também está em extinção. E agora é a inteligência artificial, que você acabou de falar. Os call centers, computador falando com a gente. Exatamente. Tanto que só para trazer um outro exemplo, na nossa casa hoje, nesse mundo tecnológico, antigamente a gente usava enceradeira. Eu acho que nem enceradeira existe mais, né? Eu não sei, cara. Eu não tenho. Aí depois veio o aspirador de pó. Minha cabeça bugou agora, eu não sei mesmo. O aspirador de pó, e agora nós temos a Alexa, né, que é uma memória inteligente que comanda os eletroeletrônicos da nossa casa. Então, até o emprego, no caso, a empregada doméstica, corre o risco de desaparecer. Interessante. Então, meus queridos alunos, estão vendo aí que nós estamos dando exemplos de profissionais que tiveram que se adaptar a uma nova tecnologia, aí depois a uma outra tecnologia e uma outra tecnologia, e assim sucessivamente, beleza? É isso que a gente quer que você entenda. Eu estou dando exemplos daquilo que o professor Carlinhos falou no começo, que a gente precisa se qualificar, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. As novas tecnologias substituíram por máquinas, computadores, robôs, não somente os trabalhadores, mas também várias categorias profissionais, contribuindo para aumentar o desemprego, galera. Acabamos de dar um exemplo. Exatamente. Nós citamos aqui vários exemplos e que isso causa exatamente o desemprego, certo? E nesse processo da revolução industrial, nós já estamos na 4.0. Nós tivemos a primeira, né, que foi por volta de 1784. Nós tivemos aí a segunda, utilizando combustível, linhas de montagem, eletricidade. Nós tivemos a terceira, a indústria 3.0, que já agora é a automação, a robótica, os computadores, a internet. E agora nós estamos na 4.0, que são sistemas cibernéticos, sistemas avançados, inteligência artificial. Internet das coisas, né? Então, olha só como foi importante
a Revolução Industrial. Então, essa tecnologia só se aprimorou a cada ano e já estamos ao nível de inteligência artificial. E isso gera exatamente o desemprego, porque você vai ter aí as máquinas substituindo determinadas profissões. Isso aí. Tá? Então, no entanto, é importante lembrar que o desemprego em larga escala, associado a determinados processos de mudança na atividade produtiva ou a crises econômicas, está aqui grifado. Ó. Não é um fenômeno exclusivo do mundo globalizado. Não é exclusivo. Então esse desemprego ele pode também estar num país rico, pode estar num país altamente desenvolvido, porque são eles que são subdesenvolvido é uma característica interessante. Exatamente, no subdesenvolvido principalmente, esse desemprego em larga escala, né? Mas ele não está só nos países subdesenvolvidos, também está nos países ricos. Perfeito. Tanto que foi classificado os tipos de desemprego. Nós temos pelo menos 3 grandes tipos. O primeiro tipo, chamado desemprego conjuntural ou desemprego cíclico, galera. Então, o que seria o desemprego conjuntural ou cíclico? Ele é temporário e é gerado por crises econômicas, Jorginho. Interessante é que as crises econômicas ela é motivada por fatores internos e externos. E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre isso para o nosso aluno saber que nos países subdesenvolvidos, né, eu vou falar igual você, há muito tempo atrás. Nos países subdesenvolvidos, devido a essas crises econômicas, como por exemplo, crise política, né, a questão da desvalorização da moeda, são fatores internos que colaboram para o desemprego, que pode ser temporário, e é temporário, tá? Vou citar o exemplo do Brasil. O Brasil, a gente está na moeda atualmente o real, mas antes do real nós tivemos o cruzeiro, o cruzado novo, né? E essas mudanças de moeda foram ocasionadas devido às crises econômicas que o Brasil passava. A dívida externa, né, que o Brasil possui e possuía ainda, né, ele também gerava essas questões de desemprego. Eu lembro que na década de 90, 80, 90, 80 eu era pequeno, né, mas 90 já tinha um entendimento de mundo. Eu percebia que a inflação era lá em cima, né, e inflação é um fator que colabora para o desemprego. Já que você falou da inflação, né, e década de 80, há muito tempo atrás, quando o professor Jorginho era jovem, era esse tempo de inflação. Rapaz, eu peguei o meu primeiro salário, era meio salário mínimo. Foi um pacote de dinheiro dessa altura, meu amigo. Tu lembra disso? A Japa tá rindo porque ela lembra disso. Não tem boca, ela passou por isso também. Ela pegou esse pacote de dinheiro lotado. Aí a gente, psicologicamente, a gente fica feliz, né, mano? Porque é muito dinheiro, né? Mas quando a gente vai ver, não tem valor de nada. Tem que gastar umas 10 cédulas só para comprar um pão. Isso o nosso aluno não conhece. Exatamente. Né? Hoje é um outro assunto, né? Hoje, como nós temos uma moeda, vamos dizer assim, estabilizada, nós temos só a variação da inflação, que faz com que gere desemprego, porque você vai ter aí aumento de produtos, exemplo, combustível, né? É por crise interna e externa, porque é um fator que colabora para a questão do desemprego. As instabilidades políticas. Cito o exemplo da Venezuela, né? A Venezuela, que é um país que tem uma instabilidade política muito grande, tanto que muitas pessoas gera desemprego também, cara. Migram para o Brasil ou para países vizinhos a ela, né? Com certeza nossos alunos conhecem muitos venezuelanos que estão aí na rua, por aí lá na cidade deles, porque aqui em Porto Velho é um monte. Cada semáforo tem um monte de venezuelano. Venezuelano pedindo esmola, infelizmente, né? Perfeito. Vamos lá para a tela? A possibilidade dos trabalhadores migrarem para outras atividades, seja ela no mercado formal ou no mercado informal. Então, isso aí é o desemprego conjuntural ou cíclico. Lembrando, temporário e é gerado pelas crises econômicas. O segundo tipo de desemprego, Jorginho? É o tecnológico. Por que ele é tecnológico? Porque ele vai estar relacionado diretamente àquelas tecnologias que eu falei que ao longo do tempo vão mudando. Então, quando você ouvir falar em desemprego estrutural, ele é muito, muito, muito poderoso, tá? Porque é a tecnologia que vai excluir
as pessoas. E não vai precisar demitir, ei, vai embora. Não, simplesmente vai acontecer. É aquilo que você falou, Carlinhos, se não se qualificar, vai ficar de fora. O interessante é notar e dar um exemplo para o nosso aluno, que você citou o exemplo da nossa amiga Japa, né? Que ela fez o curso de datilografia. Daqui a pouco ela vai mostrar o diploma dela tudo para nós. E datilografia, saber os programas que tem num computador, né? Então, isso é qualificar. Então, ela saiu da datilografia, só pegando o exemplo da nossa amiga, né? Datilografia, saber digitar no computador, saber qual programa utilizar para digitação. Então, isso já é um novo momento. E se a pessoa não se adequa a essas novas tendências, ela corre o risco de ficar desempregada dentro do desemprego estrutural. Perfeito. Então, é isso, é denominado de desemprego estrutural, essa questão tecnológica que exclui as pessoas, tá? Por quê? Porque isso acontece muito rapidamente, a gente já vê isso acontecer, porque muda as técnicas, muda os equipamentos, é isso? E muda também o processo de se produzir e a realização de vendas de mercadorias também. Olha só, venda de mercadorias. A gente tem uma logística tão absurda no mundo hoje que as mercadorias não demoram tanto para chegar como era antigamente. Então, a falta de planejamento ou intervenção do Estado acentua a diminuição dos postos de trabalho. Então, aí está esse parágrafo aqui, deu uma ênfase, né, que o governo, né, os governos poderiam também fazer alguma coisa para amenizar. Só para nível de conhecimento, o governo do estado de Rondônia ele tem programas dentro das escolas técnicas que qualificam essas pessoas para que não entrem na estatística do desemprego estrutural. Perfeito, Carlinhos. Olha, gostei, bem lembrado. Então tá aí, ó, a consequência do desemprego estrutural. Nós temos aí uma animação que mostra o trabalho da robótica. Olha só, essa máquina trabalhando aqui, ó, olha só. Era uma pessoa que fazia isso. Agora, vai estar colocando a cola para fazer, depois acoplar uma tampa ali nesse equipamento. Isso era feito por uma pessoa e agora não mais. Então, galera, a gente tem uma robótica que trabalha de forma aperfeiçoada, porque ela é exata. Agora, é interessante falar para o nosso aluno que atrás desse grande robô tem uma pessoa que está um operador que está trabalhando num tablet ou num computador e que dá os comandos. E é altamente qualificado. Exatamente. Então, esse robô que você está vendo aí, que está fazendo uma automação desse trabalho, ele não precisa merendar, ele não precisa dormir. Nem descansar, né? Descansar. Ele não sua. Então, ele vai trabalhar, né, pelo menos 16 horas, quiçá 24 horas por dia. E só precisa de colocar ali um óleozinho nas juntas ali. Nas engrenagens. Nas engrenagens, para ele continuar perfeito. E quais são as consequências do desemprego estrutural? Inchaço do setor terciário. Que já falamos qual é o setor terciário, né? Isso. Aumento do trabalho informal. Esse trabalho informal não é um trabalho muito bom a nível de crescimento econômico de um povo, ok? E redução da arrecadação previdenciária. Se tem um robô, não está arrecadando, né? E se tem pessoas trabalhando no trabalho informal, também não está arrecadando. Exatamente. Então, professor, essa palavra para mim é nova, professor. Arrecadação previdenciária. Então vamos parar, né, para falar com ele sobre isso. Exatamente. Então, olha só, quando você falar em questão previdenciária, está falando da Previdência. A Previdência é um órgão público, ou estadual, ou municipal, ou a federal, que é o INSS, que tira de nós, trabalhadores formais, uma parte do nosso salário para que no futuro, quando a gente ficar aposentado, pague nossa aposentadoria. Porque quando a gente se aposenta, a gente não tem mais salário, Carlinhos. Você lembra quando foi assinada a sua carteira de trabalho? Há muito tempo atrás, como é que é já? Há muito tempo atrás, 1994, como servidor público. Olha aí. E todos os trabalhadores precisam ter a carteira de trabalho assinada, porque é um direito
adquirido, está na nossa Constituição, que você vai ter a garantia de se aposentar mais à frente. Então, eu parei para falar isso para você, porque quando a gente fala do trabalho informal, as pessoas estão trabalhando na informalidade. O que é informalidade? É não estar trabalhando com carteira assinada, formalmente legalizada pelo governo. Então, o governo não vai arrecadar aquele dinheiro. Então, aquela pessoa vai estar na informalidade. Estando na informalidade, o Estado não arrecada o dinheiro dele para pagar o nosso salário, por exemplo. Exato. Né? Então, aí essas pessoas também, no futuro, não terão direito a se aposentar. Exatamente, perfeito. O pessoal pensa que só fez 60 anos todo mundo se aposenta. Não. Não, tem umas regras, tem né? regras. Né? Então, se tiver no mundo informal, essas pessoas não se aposentam, Carlinhos. Eu parei para falar isso porque, como tem muitas pessoas na informalidade, aí o próprio sistema previdenciário deixa de arrecadar. E aí tem um rombo da Previdência, o chamado, né, o tão falado rombo da Previdência, que futuramente pode estar causar comprometido. Comprometer toda a economia, né? Porque, de um país. De um país, exatamente. Beleza? Vamos lá na tela? Outro tipo de desemprego, chamado desemprego friccional. Então, nós já falamos sobre desemprego estrutural, né? Desemprego conjuntural, que são diferentes, conjuntural, estrutural, e agora o terceiro tipo de desemprego, que é o desemprego friccional. Esse desemprego friccional, ele é considerado como temporário. Ele busca, o que acontece? Ele busca do primeiro emprego, geralmente está ligado aos nossos alunos, nossos né? Jovens. Aos nossos jovens, a busca do primeiro emprego. Tu lembra quando tu procurou teu primeiro emprego, cara? Lembro. Como é que foi? Falei. Eu fui parar numa loja de autopeça. Autopeças? É. Caramba, que legal. Minha carteira de trabalho foi assinada há muito tempo atrás, como você fala, né, em 1996. Japa, eu fiquei até com vergonha agora desse cabra. 96 eu estava na faculdade, Japa. Nós temos também a transição de carreira, né? Crescimento. O jovem, quando ele inicia dentro de uma empresa, se ele se qualificar, buscar, né, sempre o melhor, ele tem a tendência de crescimento. Isso. Então, isso é transição de carreira. Mudança de emprego é outro fator que acontece ou ocorre dentro do desemprego friccional. E, infelizmente, também nós temos as demissões. Isso, perfeito. Então, a demissão vai gerar ali uma vaga, né? Abre um novo emprego. De um novo emprego, exatamente. Uma nova vaga no mercado de trabalho. E o sazonal ocorre em função da sazonalidade de determinados tipos de atividades econômicas, tais como agricultura e turismo, e que acabam causando variações na demanda do trabalho em diferentes épocas do ano. Os trabalhadores rurais, cortadores de cana-de-açúcar, seriam um bom exemplo, os quais migram de uma determinada região para outra no período da safra, retornando na entre-safra. Então, o desemprego sazonal, ele é por período. Um exemplo disso são os boias-frias, né? Que nós temos aí, que eles vivem migrando de área para outra área devido ao período de colheita. Então, a gente pode até falar, e parando nessa imagem aí, sabe se o nosso diretor Batatinha consegue colocar a gente junto com essa imagem? Que lá no fundo? Consegue, Batatinha? Colocar, porque eu queria fazer uma reflexão com o aluno sobre isso. É porque a gente fala de boia fria, né? Vamos abrir mais um pouquinho, né? Isso, aí vamos sair, pronto. Essa imagem evidencia como era um boia fria, né? E o mundo se modernizou. E estamos falando dessa modernidade a todo tempo, Carlinhos. Sim. E, obviamente, que nós também temos um boia fria moderno. Quando a gente vê nos filmes, na televisão, nas telenovelas e na vida cotidiana, pessoas que vão para o seu trabalho no dia, só voltam à noite e levam sua comida para o seu almoço. Como a imagem ali, ele está na roça e ele vai realmente comer boia fria. Que ainda ocorre em algumas áreas do Brasil, ocorre esse tipo de situação. Isso. Mas esse exemplo que o Jorginho está falando é o exemplo de pessoas que moram muito longe e que precisam almoçar ou se alimentar no seu emprego. Então, essa migração, que é uma movimentação, é uma migração. Ela é diária. Isso. Ele vai de manhã cedo, acorda de manhã cedo. Nós temos exemplo lá na cidade de São Paulo, por ser muito grande, pessoas que saem 4 horas da manhã e só voltam à noite para casa. Leva o seu almoço. E tem que levar o seu almoço para... E não é só isso, Carlinhos. Ainda tem pessoas, não só como aquela imagem ali de pessoas sem conhecimento, mas pessoas altamente intelectualizadas que também passam por esse processo, que trabalham em lugares que têm um espaço
para as pessoas refeições, para as refeições e que tem lá os micro-ondas. Perfeito. Não deixa de ser uma forma sofisticada disso que a gente está vendo ali na tela. As mudanças que a globalização, a Revolução Industrial trouxe. Essa adequação na forma de trabalhar. Porque hoje, a maioria dos empregos quer o quê? Qualidade e a questão do tempo. Produção. Produção, exatamente. E por isso, agora você falou tudo. E justamente por causa dessa produtividade, que inclusive tem pessoas que nem moram tão longe, mas não pode sair de lá do emprego. Perfeito. Então, eles já ficam lá e já almoçam lá e já levam a comida, esquentam. Então, comem a comida não mais fria, mas requentada. Mas é uma nova roupagem dessa forma de trabalhar nesse mundo moderno que a gente vive. Exatamente. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Agora falaremos sobre subemprego. Ele é uma condição em que determinado trabalho é exercido sem a necessidade de qualificação profissional, recebendo para isso salários muito baixos. Um exemplo de subemprego, né, essa questão do subemprego é justamente aquelas pessoas que são contratadas, mas recebem bem abaixo do salário padrão, né? Ou às vezes um salário mínimo. Também pode ser considerado um trabalho que está abaixo das qualificações do empregado. Um exemplo disso, a gente pode ver que hoje nesse mundo globalizado, eu vou citar o exemplo dos aplicativos. Tem muita gente que é formada, que está trabalhando nos aplicativos, engenheiros, advogados, que recebem, que poderiam estar recebendo uma boa remuneração devido à sua qualificação, mas que não conseguiram se inserir dentro desse mercado globalizado, ou até mesmo estão inseridos, mas não viram uma perspectiva. Perfeito. Normalmente, o subemprego está envolto por ilegalidades, ou seja, remuneração muito baixa, sem garantias, sem proteção para o empregado ou sem direitos trabalhistas, como férias, 13º, aposentadoria. Então, o subemprego, ele não é o ideal. O ideal é o emprego. Etimologicamente falando, olha só já. Como que é etimologicamente falando? Etimologicamente, sub quer dizer abaixo. Abaixo, né? Vem do latim, isso quer dizer abaixo do emprego, que é o recomendável e é o bacana mesmo para uma economia de uma sociedade crescer. O trabalho e economia informal, que é agora um assunto formado pelo conjunto de atividades não registradas legalmente, ignoradas nos números oficiais que indicam o desempenho da economia, como o caso do PIB, e que não sofrem qualquer tipo de tributação. Falar de economia informal, nós temos um grande quantitativo de pessoas que estão nesse setor. E que, quando ele fala que a economia informal é uma atividade não registrada, é exatamente esse fator que não há arrecadação de impostos, ela não colabora para o PIB local ou PIB nacional. Então, isso é chamado de economia informal. E nós temos aí um gráfico que mostra exatamente essa questão da informalidade. O vermelho mostra que o PIB é para baixo, negativo. Cai. Com a né? Informalidade, o PIB do país cai. Informalidade, a geração de emprego cai. Não é isso? E em relação se tiver crescimento econômico, vai haver a procura por emprego. O emprego por conta própria também vai haver. E o emprego formal vai cair na informalidade. Exatamente. Então, esses são os fatores positivos e negativos da informalidade e do crescimento econômico. E aí a gente mostra uma imagem, né? Que isso é uma imagem comum, nossos alunos já viram isso aí faz parte da nossa cultura, praticamente da nossa sociedade, não é cultura, desculpa, faz parte do nosso dia a dia, das atividades, né? Da paisagem geográfica, exatamente, né? Econômica do Brasil inteiro e de vários, obviamente, todos os lugares do mundo. Tem muito lugar que tem essa informalidade. E esses comerciantes geralmente não são legalizados, ok? São chamados de camelôs. E eles se amontoam-se nas calçadas, disputando palmo a palmo o espaço com os pedestres e com os clientes. O setor informal também constitui uma válvula de escape para a chamada fragilidade econômica de vários países, especialmente países subdesenvolvidos,
incapazes de gerar renda ou emprego suficiente para o conjunto da população. Então, ele é uma tendência, principalmente nos países subdesenvolvidos, é onde temos aí um grande quantitativo de pessoas que estão na informalidade. Tá? Sem a economia informal, o número de pessoas sem nenhuma renda seria ainda maior. Olha uma constatação aí, galera. No Brasil, a economia informal transformou-se na única opção para parte da população ocupada. Segundo o IBGE, 68% dos trabalhadores que ficaram sem trabalho em 2020, quase 9 milhões foram de postos informais. Até o fim de 2019, essa categoria era 38 milhões de pessoas. Então, os trabalhadores informais é contabilizado também pelo IBGE, né? Porque é necessário saber, justamente porque o governo tem que ter esses dados para fazer um planejamento. Para poder fazer um planejamento, para criar programas para gerar emprego, né? Renda, exatamente. Então, subemprego ele é diferente de economia informal. Subemprego é uma atividade profissional incerta, não regular, de baixa qualificação e renda não garantida. Já a economia informal é um representante de vendas, por exemplo, né? Tem nível superior, com alto rendimento, mas não recolhe impostos, ele está na informalidade. Perfeito. Nessa questão, né, do subemprego versus economia informal, ele é caracterizado principalmente para países subdesenvolvidos, mas não deixa de aparecer também nos países desenvolvidos, porque isso depende muito das questões econômicas, políticas e sociais do lugar, né? Então, olha só, atividade, ambas, né? O subemprego, olha só, ele é incerto, né? Você está falando, se é incerto, ele pode sair a qualquer momento. Ele tem baixa qualificação e a renda não é garantida. Ele é diferente da economia informal. É como se a economia informal, a pessoa está lá, ele é um autônomo, é o camelô. Ele tem uma renda, mas ele não recolhe imposto. Não é isso? Exatamente. Então, quer dizer, é como se o camelô ele tivesse uma lojinha ali ao ar livre e o Estado não sabe que ele existe e não tributa ele. É tanto que tem o RAPA, né, que fala lá na região do sudeste do Brasil, quando vem a fiscalização e vai levando todo mundo, né, e todas as coisas dos camelôs. Exato. E aí as pessoas choram, chamam polícia, porque é uma ilegalidade, né, está tendo ali uma ilegalidade. Porque não está recolhendo impostos, são produtos geralmente de qualidade péssima, né? Uhum. Então, essa é a questão da economia informal. Já na questão do subemprego, são aquelas pessoas que têm até um certo grau de qualificação profissional, mas eles preferem, ou às vezes eles se inserem dentro do mercado de trabalho recebendo bem menos do que deveria. Isso. Então, nessa informalidade, as pessoas, inclusive, se sensibilizam, né? Poxa, a pessoa está ali pelo menos trabalhando, ganhando pão de cada dia. Suando, né? É assim que a gente vê, né? Como consumidor, como ser humano, como cidadão. Mas e o lojista, que está ali do lado, que paga os impostos, que paga o aluguel, que paga a água, que paga a luz, que paga o empregado, né? Paga o empregado, que tem que manter a loja e que ainda tem que pagar o imposto para o governo. E um detalhe interessante sobre essa economia informal, às vezes pode ser até lucrativo, mas lá na frente, quando ele precisar do sistema previdenciário, ele vai ter problemas. Vai ter problema, ele não vai conseguir se aposentar. Exatamente. Galerinha, era isso que nós tínhamos para vocês. Um forte abraço, nós voltamos na nossa revisão. Valeu, tchau.